Apreensão de bitcoins é um terreno espinhoso, diz advogado em evento com juízes. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. É o seguinte, pessoal, enquanto nós estamos trabalhando para pagar impostos, os nossos juízes estão se reunindo para pensar em maneiras de confiscar e meter a mão nos nossos bitcoins. É exatamente isso que está acontecendo. Vamos ler essa matéria aqui no site da Livecoins. Aqui eles trazem que o advogado Gustavo Xavier Camargo disse em um evento para magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina que a apreensão do Bitcoin é um terreno ainda espinhoso, principalmente em casos trabalhistas. Então, eu já me deparei com vários casos em que a justiça trabalhista ela é totalmente desproporcional na questão do confisco e na questão do bloqueio de contas. Eu já vi um caso em que um diretor financeiro teve suas contas bloqueadas por um caso onde a pessoa estava processando a empresa em um valor aproximado ali de 5 salários mínimos. E por conta de 5 salários mínimos, todas as contas do diretor financeiro foram bloqueadas. Olha isso, que absurdo. Eu entendo que, se for devido, sim, tem que pagar. Porém, esse bloqueio ele deveria ocorrer na empresa e não na conta de um dos funcionários, no caso o diretor financeiro. E mesmo que se ocorresse na conta dele, esse bloqueio deveria bloquear o valor, e não todo o valor, mas enfim. E aqui ele continua dizendo, advogado explicou fundamentos das criptomoedas e lembrou que a apreensão do Bitcoin ainda é complicada. A apreensão do Bitcoin, ela só é possível se ele estiver em uma exchange. Se ele estiver na sua carteira pessoal, não é possível realizar a apreensão de maneira alguma, a não ser que você deixe as suas chaves, as suas seed phrase dando bobeira na sua casa, no seu computador, no seu celular, mas a gente vai chegar lá. Aqui nós vamos falar sobre as estratégias que eles utilizam para tomar as criptomoedas das pessoas. Esse mecanismo, segundo ele, leva automaticamente a uma facilidade na ocultação de patrimônio. E aqui ele fala, especializado em direito digital, Camargo iniciou a apresentação explicando sobre a utilização da criptografia como forma de manter a privacidade das transações financeiras de criptomoedas, um dos principais ativos digitais da atualidade. Esse mecanismo, segundo ele, leva automaticamente a uma facilidade na ocultação de patrimônio. É porque o que o governo, os juízes menos querem é que o seu patrimônio fique oculto. Ele quer que o seu patrimônio fique bem facinho de ser confiscado. Ele citou a Lei 14.478 de 2022, que criou o marco das criptomoedas no Brasil, mas que ainda é superficial para identificar os proprietários de criptoativos e na sua transformação em moeda corrente. Olha, não tem dificuldade nenhuma aqui, né, nesse trecho. Identificar os proprietários. Se o dinheiro está em uma exchange centralizada igual a Binance, basta mandar um ofício para a Binance e dizer que aquela conta de determinada pessoa precisa ser bloqueada. É simples assim. A identificação é bem tranquila, é bem fácil. Tanto que no Brasil, todas as corretoras aqui do Brasil têm o KYC, que é o Know Your Customer, que é a identificação. Não é possível uma exchange no Brasil existir sem que haja uma identificação com o nome completo, CPF, endereço e tudo mais, assim como é numa conta corrente normal. E aqui ele falou o seguinte, fazendo um resumo bem simples, a criptomoeda é muito eficiente na ocultação de patrimônio. Ela não foi feita para isso, mas se a pessoa souber fazer, é muito fácil de pegar. Satoshi Nakamoto, ele quando criou o Bitcoin, ele criou para que as transações elas são de certa maneira anônimas. São e não são anônimas. Você consegue ver o endereço de origem e consegue ver o endereço de destino. Porém, você não sabe de quem que é esse endereço de origem e não sabe de quem que é esse endereço de destino. Porém, se você tem
negociou na Binance a compra de Bitcoin e você fez o saque para determinada carteira, essa carteira ela já vai ficar marcada para sempre como uma carteira sua. Esse registro ele já foi, por assim dizer, queimado. Então, é impossível saber de quem são as pessoas envolvidas em uma transação. Porém, se essa carteira já teve algum vínculo com uma corretora centralizada, esquece. Todo mundo sabe que aquela carteira é você o dono dela, beleza? Para o advogado, a criptografia do Bitcoin criou um sistema de transações anônimas, o que protege a identidade dos usuários. Perfeito, protege a identidade dos usuários. Ou seja, não é nada fácil capturar as criptomoedas de pessoas. Excelente, é dificílimo e que continue assim. Afinal, existem casos em que a justiça está sendo justa ao fazer a apreensão, como em casos de crimes, como em casos de causas trabalhistas em que o patrão fez ali uma sacanagem com o funcionário, porém, muitas vezes a justiça vai atrás da pessoa por motivos totalmente errados. Ou vocês não viram recentemente pessoas que deram opiniões na internet e teve um certo juiz por aí que bloqueou a conta dessas pessoas? Isso lembrou alguém? Exchanges são a chave para capturas de criptomoedas, lembrou o advogado. Perfeito, pessoal. Como eu disse até aqui, se as suas criptomoedas estiverem em uma corretora, esquece. Elas podem ser confiscadas e bloqueadas a qualquer momento. Porém, se estiver na sua carteira pessoal, não. De acordo com Gustavo Camargo, é fundamental que os interessados em capturar criptomoedas de alguém em um processo judicial esteja preparado para agir sobre os valores depositados em corretoras. Tais plataformas custodiam as criptomoedas dos investidores e como empresas podem colaborar para a apreensão das moedas em processos. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: se está na corretora, tá tranquilo, é uma empresa, tem CNPJ, pode mandar lá o oficial de justiça bater na porta deles que tá tudo certo. Tá tudo certo para a justiça bloquear a pessoa, não para quem está sendo bloqueado. Além disso, o advogado defendeu que o Estado tem que estar pronto para capturar as criptomoedas e rapidamente absorver o seu valor, não demorando a trocar as moedas. O que ele está querendo dizer aqui é que se você tem ali o Bitcoin, você apreendeu 10 Bitcoins, 10 Bitcoins hoje podem estar custando $28 mil, mas amanhã 26 ou amanhã $30 mil. Então eles recomendam que, caso tenha um confisco, que você já pegue essas criptomoedas e já transfira isso tudo para real. E aqui, pessoal, eu não estou falando de maneira alguma para você agir contra a lei. Se você é um criminoso, eu quero mais é que a justiça te pegue mesmo. Mas se você é um cidadão honesto que trabalha e tem ali o seu dinheiro, que o seu dinheiro esteja da maneira mais segura possível ao você fazer a autocustódia. Seguindo, para profissionais que precisam ter acesso a criptomoedas de terceiros, ele recomenda a leitura do roteiro de persecução patrimonial de criptoativos do Ministério Público Federal. Aí eu fiquei curioso para ver esse roteiro, né? Então aqui no roteiro de atuação, criptoativos, persecução patrimonial, vamos lá. E aqui no índice temos aqui na página 65, busca e apreensão de criptoativos, vamos lá. Então, busca e apreensão de criptoativos. As chaves para acesso a criptoativos podem estar armazenadas em vários dispositivos físicos, eletrônicos, como hard wallets, computadores e celulares, ou até mesmo impressas ou anotadas em papel. Assim, a diligência de busca e apreensão pode trazer resultados bastante frutíferos em investigações que envolvam criptoativos. Então aqui eles já estão dando todo o caminho para como os policiais, os investigadores devem fazer a busca e apreensão. Eles têm que procurar em computador, têm que procurar papéis, eles têm que procurar em celulares, têm que procurar tudo. O pessoal já está tendo treinamento para confiscar de fato o Bitcoin do pessoal. Então, como você pode ver, existem já muitas rodadas, muitas palestras, congressos, manuais
ensinam como fazer o confisco e apreensão de criptomoedas. Eles já assumiram que é super tranquilo fazer isso quando ela está em uma exchange. Porém, quando está na carteira pessoal da pessoa, aí é um trabalho mais complicado. Tem que fazer análise de celular, tem que fazer análise de procurar as seed phrases, tem que fazer muito trabalho para talvez conseguir algo. O que eu penso sobre isso? Se você é uma pessoa honesta, você tenha tudo que é seu, de maneira que você tenha total controle dos seus bens. Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso? O governo, ele quer cada vez ter mais controle sobre a vida da população. Quando você tem itens descentralizados como o Bitcoin, isso é impossível de acontecer. Então, a minha dica, se você tem Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, coloque as suas criptomoedas na sua hard wallet e mantenha a sua seed phrase de maneira muito bem protegida. E isso eu estou falando do ponto de vista de uma pessoa que é honesta, e não para pessoas cometerem delitos. Para as pessoas que cometem delitos, a única coisa que eu espero é que sejam de fato pegas pela polícia. Mas e você? O que achou desse vídeo? Gostou? Você já sacou todas as suas criptomoedas para a sua hard wallet? Deixa aqui a sua opinião, deixa aqui o seu comentário sobre isso. Meu nome é Vitor Faustino, canal Aprender Criptomoedas, tamo junto e é só o começo.